Graça e paz a todos. Nós estamos aqui iniciando a nossa 12ª lição da nossa revista, que traz como título Desejos Perigosos, que vai falar hoje sobre o 10º mandamento, que é não cobiçarás. Hoje nós vamos aprender sobre ele, sobre o que a palavra de Deus tem para nós. Vamos orar nesse instante e vamos dar início à nossa aula. Santo e eterno, maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens feito na nossa vida. Obrigado pela oportunidade de estar aprendendo mais e mais da tua palavra. Nos ensina, nos qualifica, para que nós possamos estar mais perto de ti, Pai. Abre o nosso entendimento para compreender tudo aquilo que tu quer para nós. Abençoa também, Senhor, cada aluno, cada professor da nossa EBD, que em nome de Jesus tu venha estender tuas mãos e proteger, Senhor, e livrar de todo mal, em nome de Jesus. Amém. A lição 12, ela trata sobre o tema de hoje, desejos perigosos. O texto bíblico se encontra em Êxodo 20, do 17 ao 20. Nós vamos ler nesse momento a palavra do Senhor. 17 diz o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Todo o povo vendo os trovões e os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Rogaram a Moisés: fala-nos tu e nós ouviremos, mas não nos fale diretamente a Yahvé, para que não morramos. Moisés encorajou o povo, dizendo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja entre vós e não pequeis. Essa é a palavra do Senhor, que vai tratar hoje sobre o 10º mandamento. O 10º mandamento, ele vai reafirmar para nós, que muitos já conhecem, que o pecado ele ocorre também no pensamento. Então nós temos essa preocupação no qual que nós estamos pensando, né? Então os desejos perigosos, ele está aí passeando no pensamento das pessoas. Então nós precisamos, como cristãos, estar bem atentos a isso. Então Deus fala aqui que nós não devemos cobiçar a casa do próximo, não devemos cobiçar a mulher do próximo, nós não devemos cobiçar os servos ou servas, seu boi, jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então nem coisa, nada nós devemos estar cobiçando do outro. Entende? Então a palavra de Deus, ela está sendo bem clara nesse momento. A cobiça é um desejo enorme. É um desejo enorme por. É o termo original que está lá no hebraico. Ele tem esse sentido, pois cobiçar não é apenas apreciar algo à distância, mas uma vontade incontrolável de possuir o que é do outro. É uma disposição interior, então é algo que vem de dentro. Então nós precisamos estar atentos a esses desejos. Quando esses desejos chegarem, nós afastarmos ele, estamos vigilantes para que nós não possamos estar aí com esses pensamentos cobiçosos, que é um dos mandamentos do Senhor, que nós não devemos ter. Então nós ficaremos bem atentos nesse sentido. Entendeu? Aqui diz aqui, a cobiça é o desejo desordenado de uma coisa que não possui, que não é seu. Não é seu. Aí você quer possuir o que é do outro. Então isso é condenável para Deus, está lá no mandamento do Senhor, e nós precisamos ter essa compreensão do que Deus quer para nós. Entendeu? Então, a palavra de Deus diz aí, no 20, no 17, não cobiçarás. É um profundo mandamento que não está proibindo um ato externo, mas sim um estado mental oculto. Então, algo que está dentro. Então, o que passa no pensamento, muitas vezes,
são perigosas, são coisas perigosas. E nós precisamos estar bem atentos nesse sentido, para que não venhamos estar com esses desejos que desagradam a Deus. Entendeu? Nós temos o exemplo de Adão e Eva, lá está em Gênesis 2, 16 e 17, eu vou ler para todos nós. 16 e 17, Gênesis 2, que diz o seguinte: E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com certeza morrerás. Então, esse foi o que Deus pediu para Adão e Eva, mas houve um desejo, um engano por parte de Satanás, que enganou a mulher e, por consequência, Adão, mas certamente houve um desejo por aquilo. Então, esses desejos perigosos que ficam rodeando muitas vezes nossas mentes, nós temos que mandar ele embora. Nós não podemos estar aí fomentando esse desejo a ponto de que se torne um perigo para a nossa vida. Entendeu? Então, ter desejo não faz parte da vida nossa. Né? Então, todo mundo tem seus desejos. Por exemplo, quem não deseja obter uma casa, um carro, ter uma família, isso é muito bom, são desejos positivos, são desejos, por exemplo, de uma profissão, de ter um bom salário. Então, um desejo que é um desejo de crescimento, é algo que você vai em busca, mas não é algo próximo. Nós precisamos ter essa mente, ter esse entendimento que nós precisamos ter o nosso desejo, mas esse desejo não pode ser do outro. Entende? Então, não há erro em desejar algo bom, honesto, justo. Não tem nenhum erro nisso. Em fazer parte de conquistar um objetivo, muitas vezes você tem o seu objetivo e é necessário você ter esse desejo de crescimento. Entendeu? Mas quando você acaba ter desejo por aquilo que não é seu, aí torna-se uma coisa que desagrada a Deus. Então nós precisamos estar bem atentos nesse sentido, para que nós não venhamos a cometer algo errado. Entendeu? Então nós precisamos estar bem ligados nisso. Então vigia. A gente precisa estar vigilante com relação a isso. Então eu vejo dessa forma, e a palavra de Deus nos mostra claramente como nós devemos nos comportar com relação a esses desejos. Esse desejo que vai muitas vezes na mente, ele parte de um olhar, ele parte, você observa e acaba se agradando daquele bem ou de uma pessoa, como aqui a palavra de Deus nos diz. Então nós precisamos estar bem ligados nesse sentido. Caso contrário, nós pagaremos um alto preço, entendeu? Com relação a esses desejos. Entendeu? Aí Paulo fala aqui, lá em 1 Timóteo 3,1, ele dá um exemplo. Aí Paulo falou sobre o ministério. Aí ele disse: se alguém almeja ser pastor, deseja algo excelente. Entendeu? Mas aí é o esforço, é você buscar, é você trabalhar, né? Seguir a palavra de Deus. Aí sim nós precisamos desejar. Tem um desejo, você vai em busca dele e não está no lugar do outro. Entendeu? Então, Tiago também fala aqui, diz assim, sobre a tentação. Ele disse: cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Está lá em Tiago 1, no versículo 14. E diz mais: de onde vêm as guerras e as discórdias que há entre vós? É uma pergunta. Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Aí, finaliza aí no Tiago 4, 1 e 2, diz: cobiçarás e nada conseguis.
no final ele diz, cobiçarás e nada conseguir. Então, a gente precisa estar bem atento com relação a isso, para que nós não venhamos estar desejando algo do outro, algo que não agrada a Deus. Então, como é importante cuidar do nosso coração, e para que ele não proceda nada que desonre o santo mandamento do Senhor. Então, eu tenho que estar bem atento, bem vigilante com relação a esse mandamento, e diz que nós precisamos realmente estar atento, né? Ter esse mandamento, por esse desejo. Muitas vezes a gente deseja algo, muitas vezes até de ímpio, né? Nós muitas vezes vemos um ímpio prosperar, ou vemos um ímpio estar crescendo, e muitas vezes acaba tendo uns desejos nesse sentido, mas pode tirar isso da mente, certo? Você tem um Deus que é um dono de tudo, entendeu? Você é um Deus dono de tudo, e você não precisa disso, você não precisa estar desejando nada de ninguém. Se esforça, porque Deus vai te ajudar, em nome de Jesus, entendeu? Então, um primeiro ponto aqui que a revista traz para nós diz: o que é do outro não é meu. De forma objetiva e direta, o 10º mandamento fala do direito da propriedade. Aí a palavra de Deus diz aí em Êxodo 20:17: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Em Deuteronômio, quando as leis são repetidas, a ordem é invertida: mulher e casa. Deuteronômio 5:21, a ideia aqui é a família. No Deuteronômio 5:21 diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás para ti a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo ou serva, nem o seu boi, nem seu jumento, nem bem algum que pertença ao teu próximo. Aqui está reafirmando o que nós vimos aqui em Êxodo 20:17, e esse desejo aí não agrada a Deus, não é para nós estarmos desejando o que não é nosso, certo? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos buscar uma melhora para a nossa vida, mas não com desejo no bem do outro, na vida do outro. Deus não quer isso para nós. Jesus, quando falou sobre não adulterais, em Êxodo 20, no 14, ele condenou esse desejo. Todo aquele que olhar com desejo para a mulher já cometeu adultério com ela no coração. Então, nós temos a palavra de Jesus que diz que quando nós desejamos algo que não é nosso, nós já cometemos pecado. Então, nós precisamos cada vez mais estar vigilante com relação a desejo que passa na nossa mente. Então, quando esse desejo chegar, que não é de Deus, repreende, manda embora, tira ele da mente. Isso não é para você. Então, nós precisamos estar bem atentos com relação a isso, certo? E diz, o apóstolo Paulo também, ele fala aqui que retomou esse mandamento quando escreveu aos Romanos: que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Romanos 7:7. Certo? Então, a lei está aí para que nós aprendamos com ela. Entendeu? A lei foi passada para Moisés, e aí esse mandamento de não cobiçar, nós temos que entender que é um mandamento do Senhor e que nós devemos seguir.
Nós devemos estar bem atentos a esse mandamento, para que nós não venhamos a pecar contra Deus. Ela diz, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20, 17. Mais uma vez, a palavra de Deus reforça com relação a esse mandamento, porque é nada do outro. Está dizendo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nada material, entendeu? Nada, nós não precisamos disso. Nós temos um Deus, certo? Que é o nosso Pai, e Ele provê tudo para nós. Nós possamos nos esforçar, que nós venhamos estar trabalhando para que nós venhamos crescer, tanto espiritualmente quanto materialmente, mas não desejando nada do outro. A cobiça é amplamente reprovada, vai da família a todo ou qualquer bem que possua. Então Deus aqui já diz tudo. É tudo, não é uma parte de algo, não, é tudo. Nós precisamos ter isso na nossa mente bem fixado, que a palavra de Deus nos ensina para que nós venhamos ter um conhecimento necessário para nós praticarmos, não praticarmos erros, né, na nossa vida, que é um desejo na nossa mente, ou um desejo que passa pela nossa mente. A palavra de Deus diz que quem conhece, quem obedece a Deus, a Jesus, se dá bem. Aqui está na revista até um lembrete com relação a isso, que diz que quem obedece a Jesus se dá bem. E a obediência faz com que nós se mantemos no caminho do Senhor. Nós vamos... O segundo tópico dessa nossa revista, ela fala sobre prioridade equivocada. A vida de Jesus é a fonte inesgotável de ensinamentos. Em tudo, Ele nos conduz ao centro da vontade de Deus. Quem obedece a Jesus se dá bem. A palavra de Deus, ela vai nos guiar para o centro da vontade de Deus. Nós precisamos estar dentro do centro da vontade do Senhor. E aí tudo vai bem. Quem obedece a Jesus se dá bem. Então nós precisamos ser obedientes ao nosso Deus. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos disso. Jesus, ele trata o nosso interior, pois sabe que a cobiça é uma inclinação da mente. Por isso ele foi ao cerne da questão e falou sobre a preocupação demasiada com as riquezas e os bens materiais. Está escrito essa passagem que aqui a revista traz para nós, lá em Mateus 6, do 19 ao 34, nós vamos ler nesse momento, para que nós possamos compreender o que Deus estava falando para nós. Mateus 6, do 19 ao 34. A palavra de Deus nos ensina deste modo. 19 diz: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Aqui, essa passagem, Jesus está afirmando que o melhor investimento é no céu. O melhor investimento é no céu. Nós precisamos
ter isso bem fixo na nossa mente. Você pode investir em qualquer coisa aqui na Terra. Pode ter muitos bens, você pode ter casa, carro, você pode ter investimentos em bolsas de valores, mas se você não estiver investindo no céu, nada disso vai transformar e nem vai levar você para o céu. Então, nós precisamos ter isso na nossa mente, que o investimento que nós precisamos fazer como principal é no céu. Aqui na Terra, nós trabalhamos, nós construímos, nós adquirimos bens, mas o nosso coração deve estar no céu e não nos bens. A palavra de Deus está dizendo isso, certo? E quando está nos bens, aí acaba nós cobiçamos, nós vamos atrás de algo, mas que é para o nosso crescimento, para o nosso entendimento, mas não vai fazer com que você chegue no céu, porque você está investindo em algo material. Algo material. Você pode ter tudo isso, Deus vai lhe dar, é justo. Você trabalhando, você consegue. Mas que nós precisamos ter a certeza de que nós devemos investir no céu. Devemos investir no reino de Deus, que é o melhor investimento para nós. Continuando, no versículo 22, ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se os teus olhos forem bons, se o teu corpo será pleno de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absurda escuridão. Por isso, se a luz está em ti, são trevas. Quão tremenda são essas trevas. A palavra de Deus aqui mostra como nós, como os crentes, devemos nos comportar. Entendeu? Ele mostra aqui o nosso corpo sendo a lâmpada, sendo a luz, que nós possamos brilhar onde nós passamos, que os nossos olhos sejam para Deus e não seja instrumento de cobiça, de desejos perigosos. No versículo 24, a palavra de Deus, ela diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Prioridades equivocadas são um prato feito para a cobiça. Nós precisamos nos posicionar. Então eu sirvo a Deus, eu sigo a Deus. Essa divisão, ela faz fomentar essa cobiça. Então nós, como cristãos, precisamos estar bem atentos ao que nós devemos seguir. Eu recomendo, e a palavra de Deus aqui nos ensina, que nós devemos servir ao nosso Deus, porque é Ele que tem o controle de todas as coisas. O versículo 25, ele diz: portanto vos afirmo, não andeis preocupado com a própria vida, quanto ao que há de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo,
quanto ao que há de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o vosso Pai celestial a sustenta. Não tende vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como cresciam os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos de comer, o que iremos de beber, ou ainda, o que nos vestiremos. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscais assim primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No 34 ele diz, portanto não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois amanhã trará as suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz a si mesmo. Deus aqui ele traz um ponto de equilíbrio que será encontrado quanto às prioridades que estiverem devidamente ordenadas. Isso ele vai evitar que nós possamos viver ansiosos, preocupados, porque nós temos um Deus, Ele é o provedor de todas as coisas. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos estar bem atento com relação a isso, para que esses pensamentos perigosos, esses pensamentos não venham atrapalhar essa confiança no Senhor. Essa confiança no Senhor, ela tem que ser constante, ela tem que estar bem fixa na nossa mente. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Isso, nós precisamos estar aí, no centro da vontade de Deus, e aí todos esses desejos perigosos, eles vão embora, porque Deus está no centro da nossa vida. Deus quer que você e nós precisamos estar no caminho dele, no centro da vontade dele, fazendo o que ele quer para nós. E aí nós passamos a confiar mais em Deus. Nós precisamos estar bem atentos nessa condição. Nós temos aqui um ponto para que nós possamos refletir. Diz assim, tudo que Deus tem para você, no tempo certo, Ele lhe dará. Basta-se manter fiel. A fidelidade está no centro da vontade dEle. Está ligado ao nosso Deus. É isso que nós precisamos. Nós precisamos estar bem atentos a essa condição que Deus nos dá. E dá a oportunidade de segui-lo, de ter confiança nele, sabendo que ele, no tempo certo, fará não a nossa vontade, mas o que é necessário para nós. Porque o que é necessário para nós, que vem de Deus, é a certeza que tudo vai dar certo. Quando esse pensamento chegar, você pode ter a certeza que o seu Deus se
você estiver no caminho do Senhor, se você estiver sendo fiel a Ele, esse pensamento vai embora. Não deixe esse pensamento chegar na sua mente. E se ele chegar, manda ele embora. Ora ao Senhor. Tem mais uma parte aqui que diz, em Romanos 8:17, nenhum servo do Altíssimo precisa cobiçar o que é do outro, pois somos filhos de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Você não precisa de mais nada não, meu irmão. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. É o suficiente para nós. Nós precisamos fixar isso na nossa mente. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Que Deus abençoe. Que Deus venha cada vez mais nos fortalecer e nos livrar desses pensamentos cobiçosos e perigosos que possa vir pairar sobre a nossa mente.